palavra, eu quero muito chamar a sua atenção para algo que aconteceu comigo ali em casa, para poder iniciar essa palavra para você entender. Eu estava ali em casa e a minha filha estava tomando banho. Eu deixei ela no banheiro. Para você que não sabe, eu tenho uma filha de 5 anos de idade, Ana Clara. E ela estava tomando banho e eu deixei ela ali por um tempo e fui para os meus afazeres. Então, de repente, ela começou a gritar: mamãe! E ela gritava numa altura e me gritava e me gritava. E eu disse: o que está acontecendo? Eu fui tão correndo para ali por causa do desespero dela. E eu pensei: meu Deus, o que aconteceu com essa menina? Quando eu cheguei ali no banheiro, ela estava apontando para de trás da porta. E eu disse: o que tem? O que foi? Naquele desespero. Aí ela falou assim: uma aranha! E quando eu olhei atrás da porta, tinha uma mísera, tão pequena que eu demorei a conseguir enxergar. Sabe aquela aranha que tem a perninha bem fininha, eu não estava nem vendo ela. E ela disse: ali, mãe, ali. Naquela hora, eu confesso que eu fiquei irada com aquele susto que ela me deu. E eu disse assim para ela: pelo amor de Deus, Ana Clara, por causa disso, pisei naquela pequena aranha e fui embora. Mas eu fui grilada, sabe? Falei: gente, que susto. Sabe quando mãe vai me entender, a gente se assusta com aquele vídeo. Falei: gente, não tem base com essa menina. E quando eu tava ali naquele meu momento de reflexão sobre não tem base com essa menina, não pode ser. Aí o Espírito Santo falou ao meu coração: você já imaginou, Kelly, quantas vezes você faz isso com Deus? E naquele momento eu comecei a pensar, sabe? Quantas vezes eu faço isso com Deus? Por exemplo, eu tenho um problema. Aí eu oro, eu choro, eu levanto de madrugada e diz: Deus, me socorre, o meu problema, a minha guerra, a minha adversidade. Aí vem Deus, com o tamanho dele, com o poder dele, olha para o meu problema, tão pequeno, tão insignificante perto do tamanho dele. E eu fiquei pensando, o Espírito Santo ministrando ao meu coração, e disse assim: e se Deus fizesse com você da mesma forma que você fez com ela? E dissesse: Kelly, só isso? Porque todos os nossos problemas, independente do tamanho que seja o meu ou o seu, perto do tamanho de Deus, do poder dele, da autoridade dele, é insignificante. Mas Deus não nos trata assim. Deus nos pega no colo e nos permite chorar, mesmo olhando para o nosso problema e dizendo: só isso? Não é nada para eu resolver, isso não é nada perto do meu poder. Mas Ele nos pega no colo, nos permite chorar, nos afaga, nos faz um cafuné. Ainda usa um profeta e diz: eu estou contigo nessa guerra. Deus entende e compreende as nossas guerras. E hoje é sobre compreender as guerras alheias que eu quero falar com você. Quem sabe nós não estamos valorizando as dificuldades alheias. Nós achamos que difícil é o meu problema, difícil é a minha adversidade. Mas sabia que existem pessoas que cruzaram seu caminho hoje, que estão enfrentando problemas, quem sabe, muito maior do que o seu? Eu quero falar de empatia nessa tarde, de colocar-se no lugar do outro. Se Deus, que é tão poderoso, considera as nossas guerras e considera as nossas fraquezas e nos ajuda diante delas, por que nós não podemos nos colocar no lugar dos outros? Para Ana Clara, no banheiro da casa aquele dia, aquela aranha era um problema, porque ela é uma criança e ela tem medo. Para mim, já não era um problema, mas eu poderia ter tratado ela diferente, assim como Deus me trata nas madrugadas que eu levanto gritando por Ele. Às vezes nós estamos estragando o dia das pessoas que nós cruzamos o caminho, simplesmente porque não nos colocamos no lugar dela. Sabia que aquela moça atendente do supermercado que às vezes te tratou com grosseria quando você foi comprar alguma coisa?
Quem sabe ela passou uma noite em claro com o filho. Quem sabe ela deixou o filho, o esposo, ou a mãe, ou o pai, doente em casa, talvez chorando. Quem sabe a guerra dela é tão grande e você recebe aquele distrato e simplesmente revida e estraga o dia mais de uma pessoa. Eu estava observando esses dias, eu precisei arrumar alguns papéis. E eu estava observando as pessoas nas filas. Estamos com uma sociedade doente, adoecendo o ambiente e adoecendo pessoas. Meu Deus, como foi difícil estar numa fila simplesmente para arrumar um cartão do SUS. Porque lá comigo existia tantas pessoas que estavam adoecidas, brigando, falando palavrões e dizendo que ia chamar a polícia porque ninguém resolvia o seu problema e descarregando ódio em cima das pessoas e dos atendentes. Ninguém tem culpa das nossas adversidades. E nós não podemos estragar o dia das pessoas. Nós precisamos nos colocar no lugar delas. Lembro-me de um dia que eu estava saindo, a minha irmã, Marielle, estava passando pelo processo da depressão. E ela passou mal na igreja, deu uma crise e desmaiou. E a pulsação sumiu. E nós não ouvíamos nem o coração, nem o pulso dela. Lembro-me que nós colocamos ela num carro e em desespero o rapaz saiu dirigindo para o hospital. Eu com ela no banco de trás e eu chorava e orava e dizia: Deus, segura essa vida, segura essa vida. Eu estava ali. Uma amiga dela chorava comigo e orava e gritava. O rapaz que estava dirigindo passou em todos o sinal vermelho, cortou tantos carros numa tentativa desenfreada de salvar a vida dela. Nós ouvimos naquele dia tantos gritos, tantos palavrões, tantas palavras pesadas, como seu louco, seu irresponsável, tantos buzinar de carro. Mas só a gente que estava dentro daquele carro sabia o que estávamos passando. Quem sabe aquela pessoa que hoje te cortou no trânsito, te fechou no trânsito, ou passou na sua frente, só queria salvar uma vida. A partir do momento que eu e você começamos a nos colocar no lugar dos outros, nós paramos de estragar a vida das pessoas. Um sorriso pode alegrar um coração que passou uma noite em claro. Um bom dia para um atendente pode melhorar o dia deles. Um sorriso no trânsito, um frear para que alguém passe. Já que está com pressa, vá. Eu te chamo hoje para ser luz do mundo e sal da terra. Para alegrar o ambiente onde você pisar, com palavras positivas, com alegria nos olhos. A máscara não esconde o verdadeiro sorriso, porque o verdadeiro sorriso não sai dos lábios, ele sai dos olhos. Então sorria com os olhos. Faça o dia de alguém mais feliz. Entenda uma palavra dura de alguém como que não é comigo, é com ela. Não responda na mesma medida. Lembra de Jesus? Se bater numa face e dê a outra. Sabe o que Jesus estava dizendo? Não é com você, é com quem está vivendo a situação do outro lado. Nós somos luz, chamados para ser luz. Então, independente de onde você estiver, semeie paz, semeie empatia, semeie Cristo, para que eles possam ver Cristo em você. Cristo nos seus olhos, Cristo nas suas palavras, Cristo na sua atitude. E assim, você adoecerá menos a sua alma quando entender que as palavras duras do seu patrão não podem interferir na forma que você cuida do seu filho, ou do seu esposo, ou da sua esposa. Que as suas guerras da vida diária não podem entrar para dentro de casa. Entenda uma coisa, saiba separar cada ambiente e seja luz e sal em todos os ambientes aonde você pisar. Porque o Senhor já nos disse: façamos o homem à minha imagem e à minha semelhança. Somos a imagem e semelhança do Criador e Ele nos entende
entende as nossas fraquezas. Então comece a partir de hoje a entender as pessoas que te cercam e as fraquezas das pessoas que estão à sua volta. Talvez para você a guerra do ar não seja tão grande, mas para o ar a guerra dele é gigante naquele dia. Ajude-o, ajude-o.